1 Samuel, capítulo de número 18. Aleluia. Eu quero ler com você do verso 9 ao verso de número 16. Todos encontraram, amém? 1 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 9. Palavra do nosso Deus que diz assim: E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu que ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar, por gentileza. Esta é a palavra de Deus, e eu quero que você medite nela comigo nesta noite. Quando nós lemos esse texto, e nós vemos aqui então a trajetória de um homem chamado Saul e de um outro homem chamado Davi, uma história tão conhecida desses 2 homens na Bíblia, e eu quero compartilhar algumas particularidades especificamente dentro desse contexto que acabamos de ler. Nós estamos numa série de 7 semanas de libertação poderosa, sendo esta a 5ª ministração. E dentro destas ministrações nós temos exposto aquilo que o Espírito de Deus tem nos mandado. E nós temos feito orações de batalhas, orações de guerra, orações de libertação. E nesta noite não será diferente. Nós estaremos orando da mesma maneira, para que haja libertação no meio do povo de Deus. Amém? Quando nós lemos esse texto, é estranho ouvir que um espírito mau da parte de Deus se apoderava de Saul. Quando nós lemos todo o contexto da Bíblia, nós vamos ver que quando Deus escolheu Saul, Saul foi cheio do Espírito Santo. Quando Deus apontou para Saul, para o fazê-lo rei, o primeiro rei de Israel, Deus o encheu e Deus o capacitou com o Espírito Santo. Se você ler em 1 Samuel capítulo 11, verso 6, você vai ver que Saul, cheio do Espírito Santo, profetizava. Saul, capítulo 11 de 1 Samuel, verso 6, Saul, cheio de Deus, profetizava, cheio da unção de Deus, saía nas guerras, destruía o inimigo, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mas chegou uma fase na vida de Saul, que Deus o engrandeceu, mas Saul não deu a glória ao Senhor e não soube esperar em Deus, e não quis deixar o povo saber que não era pela força do seu braço que ele fazia aquelas proezas, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quando Saul teve medo do povo, e de o povo achar que ele não tinha mais a unção de Deus, ele perdeu a unção. E eu quero te dizer nesta noite, que tem um monte de crente achando que porque eles aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles podem agora fazer o que eles quiserem, que o maligno não lhes toca.
Tem um tanto de gente achando que o fato de um dia eles terem reconhecido que Jesus é Senhor, faz dele um blindado de Jeová, e ele pode pecar, ele pode ir para o mundo, ele não precisa da glória a Deus, porque o que é de Deus não morre jamais, está na vida dele. A palavra de Deus diz, amados, que um belo dia, lá no capítulo 16, no capítulo 16 de 1 Samuel, o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Então, esse contexto aqui, na verdade, ele está relacionado a 1 Samuel 16, 14, quando diz assim: e o Espírito do Senhor saiu, se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Preste atenção, porque o texto parece tanto esquisito. Como que alguém que está cheio do Espírito de Deus, agora o Espírito de Deus se retira da vida dessa pessoa, e agora Deus permite que um demônio agora entre e ocupe o lugar na vida daquele camarada. Muitos crentes, como eu estava dizendo para você, não entendem essa passagem. Eles até questionam essa passagem bíblica, porque eles ficam meio que confusos. Isso vem, poxa vida, Saul era um homem que foi contado entre os profetas. Quando Deus escolheu Saul, querido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se derramou na vida daquele moço que não sabia nem quem era ainda. E ele começa a profetizar e encontra-se ali com o profeta Samuel, e cheio do Espírito de Deus. O profeta Samuel põe as mãos sobre a cabeça dele, unge ele, e Saul fica cheio do Espírito Santo. E Saul começa a profetizar em 1 Samuel 11, 6, cheio do Espírito Santo. Mas de repente em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, o Espírito Santo se retira dele. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. O Espírito de Deus, ele não é obrigado a permanecer na vida de alguém que não está fazendo a vontade de Deus. Porque se o Espírito de Deus permanecer na vida de alguém que não está fazendo a vontade de Deus, é como que se o Espírito Santo estivesse compactuando com aquilo que você está fazendo de errado. Então, por exemplo, um crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e de repente profetizou cheio do Espírito Santo, falou em línguas, impôs as mãos sobre o enfermo e o curou, e de repente esse crente resolve levar alguém para o motel. Você acha que o Espírito Santo vai entrar com esse crente no motel? Você acha que o Espírito Santo vai compactuar daquele ato pernicioso, promíscuo, que o crente, entre aspas, vai fazer? É nessa hora que o Espírito Santo se retira. É um problema muito sério, porque muitos crentes assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez cheio de Deus, nunca que o Espírito de Deus se retira. Ué, mas eu estou lendo dentro da palavra de Deus, a menos que essa palavra não seja de Deus. A menos que essa página alguém errou, e eu tenho que rasgar ela da minha Bíblia. Mas eu ainda vou encontrar outras tantas páginas, dizendo: Saul pecou, não fez o que Deus lhe mandou fazer. Então o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul. Agora preste atenção que nós aprendemos na terceira ministração, que em Mateus 12, quando Jesus ensinava a respeito dos principados e potestades, Jesus diz do verso 43 ao verso 45 de Mateus 12, que a casa, e essa casa somos nós, ela não fica vazia para sempre. Se ela estiver varrida, adornada, porém ela não estiver cheia do Espírito Santo, o espírito maligno que saiu da vida daquela pessoa, que um dia operou naquela pessoa, convida 7 espíritos piores do que ele, e habitam, entrando naquela casa habitam, e os últimos atos desse homem serão 7 vezes piores do que antes. Não existe zona neutra no mundo espiritual.
No seu espírito existe um vazio. No seu espírito existe um lugar, amado, preparado para ficar vazio e ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus se entristece comigo ou com você e ele se retira, esta casa ela fica um habitat de demônios. O homem nunca vai estar sozinho. Ou ele está cheio de Deus, ou ele está cheio de demônios. Ou ele está cheio do Espírito de Deus, ou ele está cheio de demônios. Pastor, mas não tem como somente o Espírito do homem agir por pouco tempo. Jesus diz, o Espírito do homem age sozinho por pouco tempo. Porque dentro do homem existe um recipiente, existe um lugar a ser preenchido. Jesus que disse isso, não sou eu que estou dizendo. O homem não pode por si só viver, ou ele está cheio do Espírito Santo, ou ele está cheio de demônios, querido. Existe uma casa espiritual dentro de você. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que nosso espírito é um templo. O nosso espírito é um templo, criado para que o Espírito Santo de Deus habite. Se o Espírito Santo de Deus sair desse templo, Apocalipse diz que se torna um lugar de coito de demônios. Isso é muito sério. E tem um monte de crente dando mole para o diabo, achando que eu já recebi profecia, eu já fui usado por... Queridos, Saul profetizou, cheio do Espírito de Deus. E agora no capítulo 18, agora, querido, Saul também profetiza. Capítulo 18, verso 10. Mas agora ele profetiza por um demônio. Toma cuidado, querido. Toma cuidado, porque nem tudo que chama Senhor, Senhor, faz a vontade do Pai. Jesus disse assim, por que me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu te mando? Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, mas em teu nome nós curamos. Senhor, mas em teu... Apartai-vos de mim, malditos, que eu não te conheço. Saul agora, amado, começa a profetizar por um espírito de adivinhação. E depois você pode até ver no capítulo 28 que ele faz aliança com uma feiticeira lá na frente. E conversa com um capeta, pensando que está conversando com Samuel, que já tinha morrido. Vai do capítulo 28 para você ver. Espírito de adivinhação. Não deixe se enganar. Porque os espíritos malignos, eles são astutos. E muitas vezes ele pode estar na vida de uma pessoa para fazer você tropeçar e errar. De repente, amado, um espírito de adivinhação. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Satanás, astuto que é, ele pode liberar uma palavra para confundir a sua mente e correr na frente para tentar fazer aquilo se cumprir. Você entende isso, amém? Principalmente aquilo que já aconteceu. É comum Satanás falar sempre do que já aconteceu e as pessoas ficarem impressionadas. E elas dizerem, puxa vida, mas ninguém sabe disso. Como é? Essa mulher nunca me viu na vida? Esse homem nunca me viu na vida? Dá aqui sua mão, que eu vou ver sua mão para vós me ser. Para vós um ser. E eles ainda dizem assim, vem aqui, me se fie. Eles dizem assim, que eu vou dizer tudo que está atrapalhando tua vida. E aí eles começam, amada. Aí começa a dizer assim, você veio lá não sei de onde. A tua avó fez isso, o teu avô fez aquilo, morreu disso, morreu de aquilo. E aí o teu emocional, que tem vontade de ser cheio, que tem vontade de revelação, começa a chorar. E começa a dizer, é Deus que está falando. E é um demônio guiando. Tanto que no centro espírita, sabe como eles chamam? Guias. Os demônios eles chamam de guias, porque eles começam a direcionar a vida dos outros. Eles começam a dizer, olha, eu conheci um ex-pai de santo, que
um dia ele se converteu dentro do terreiro de macumba, porque ele estava fazendo lá, chamando os espíritos, e de repente, eu vi o pastor, que agora é um pastor, contando esse testemunho. Ele disse, um dia ele estava lá no terreiro de macumba, fazendo uma macumba, e aí ele chamou um cavalo, né, que é um daqueles que recebem, que incorpora o espírito, né, o diabo trata bem os seus súditos, né, e daí chamou o cavalo veio, e aí ele mandou descer o espírito desceu na vida do camarada, e aí a pessoa estava lá por causa de uma procuração de uma herança, que a pessoa tinha perdido a procuração de umas terras. E aí o diabo começou a imitar a veinha, fazendo até a voz da vozinha, e dizendo que era a vozinha que tinha vindo para falar com ele, e não sei o que, tarará. E a menina se emocionou, e aí o demônio disse assim, olha, está lá atrás do espelho, que eu escondi lá no espelho, assim, vai lá, aí você pega e vende, mas dá metade para o pai, viu? Dá metade para o painho. E aí a moça já não queria mais nem saber da propriedade, porque estava ali falando supostamente com a sua avó, assim como Saul supostamente estava falando com Samuel, e ela se emocionou, e ela começou a fazer um monte de coisa, e daqui a pouco ela foi e abraçou aquele homem que estava incorporado, né, daquele demônio, fingindo ser a avó dela, e aí o demônio fala pro pai de santo lá, eu tenho que ir, eu tenho que sair daqui, deixa eu ir embora. E a mulher, não vai não, me conta do fulano, que eu quero te contar do ciclano, não sei o quê. Aí o diabo se enfesou e disse assim, pelo amor de Deus, manda essa mulher sair daqui que eu não aguento mais imitar essa velha xoxa. Eu não aguento mais imitar essa velha. Aí a mulher disse, que é isso, não é minha avó. Que vai o quê? Eu sou o Exu Caveira. Aí o pai de santo disse assim, você não é a avó? Ele disse assim, até você é besta, eu pensei que você já sabia. O demônio se irritou, irmão. Aí esse pai de santo virou pastor e disse, credo, eu achava que eu estava fazendo certo, estou lidando com demônios. Você entende isso, amém? A Bíblia diz que um espírito maligno estava agindo na vida de Saul, e ele profetizava no meio da casa, irmãos. Algumas pessoas dizem, mas como pode? Porque esse espírito mal, diz a Bíblia, é da parte de Deus. Mas Deus não tem espírito mal. Isso aqui, amado, é só, na verdade, uma expressão de tradução. É da parte de Deus porque Deus permitiu. Deus permitiu que o diabo entrasse na vida dele. Não quer nada comigo. Tá aí ao Léo. Com quem ele quiser fazer aliança, ele tem livre-arbítrio. E a Bíblia diz então, aquele espírito perturbava ele. Mas Davi tangia a sua harpa com a mão, como ele fazia de dia em dia. Mas Saul tinha na mão uma lança. É muito importante você entender esse princípio, querido. É muito importante você entender esse princípio. Davi não se empolgou com o que Saul profetizava. Davi continuou adorando a Deus. Davi continuou ministrando, fazendo da sua adoração uma arma, fazendo um instrumento de libertação. Porque o homem que é espiritual, a mulher que é espiritual, ela sabe quando é Deus e quando não é. Agora é importante dizer, amados, é importante dizer que você tem que querer saber aquilo que não te é conveniente. Porque tem muita gente que aceita porque está sendo conveniente. Satanás sabe o que é que você quer ouvir. Satanás sabe qual é a coisa mais doce que vai adoçar os seus ouvidos. Por isso, vigie. Repreenda. Continue adorando a Deus. Não seja guiado por nenhum tipo de direcionamento que não seja a palavra de Deus. O diabo pode entregar uma palavra para você, mas ela não vai passar no crivo da Bíblia. O Senhor diz assim, olha, não julguem os profetas, mas julguem a profecia com a palavra de Deus. Se algo que Deus jamais diria a um filho dele, por que diria a você? Se o caráter de Deus é santo, por que Deus diria a você? Continue no pecado que lá na frente a gente conversa.
Porque quem tem promessa não morre jamais. Deus jamais diria isso para você. Você entende isso? Amém. Diz a palavra de Deus que este espírito maligno está agora ocupando o espaço que um dia o Espírito de Deus ocupou. Olha a coisa séria. Um diabo, um demônio, usando a boca de um homem que um dia profetizou pelo Espírito de Deus. Uma igreja liberta, amados, é uma igreja que ela não está procurando o que agrada aos seus ouvidos. Uma igreja liberta, igreja, é uma igreja que quer saber o que está no coração de Deus. Pastor Maurício, como é que eu sei que é de Deus ou que é do diabo? Primeiro, que aquilo que é de Deus é aprovado por sua palavra. Segundo, que o que é de Deus nunca vem sem sacrifício. Deus nunca vai lhe dizer uma coisa que não lhe custe nada. Você entende isso, amém? Deus nunca vai entregar uma profecia para você que não lhe custe um sacrifício. E tudo o que Deus fala não é o que está de acordo com o teu coração, é o que está de acordo ao coração dele, ao coração de Deus. A palavra do nosso Deus nos diz, amados, que Davi, cheio da unção do Espírito de Deus, ele não se empolga com aquela profecia que está saindo, porque ele sabia, isso é um demônio. E ele dizia, eu tenho nas minhas mãos um instrumento de libertação, e o meu coração irá se expressar através desse instrumento libertador. E esse homem vai ser liberto em o nome de Jesus. No capítulo 16, no verso 23, Davi é levado para o palácio, a primeira vez que manifestou demônio em Saul. Todo mundo ficou assombrado e disseram, Saul, você não está com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus se retirou de você, você está com um demônio. Sabe por que disseram isso para ele? Porque normalmente quando a pessoa fica possessa do espírito maligno, ela sai de cena, ela não sabe o que ela fez depois que ela volta. Se algum profeta, presta atenção no que eu vou te dizer, se algum profeta te entregar uma profecia, e ele não se lembrar que entregou uma profecia para você, olho nele. Entende isso, amém? Um êxtase completo me tomou dentro da igreja, eu nem lembrei do que tinha acontecido. Errado. Porque o Espírito de Deus, quando ele toma a vida de uma pessoa, ele não anula a personalidade da pessoa. É próprio de Satanás anular a identidade e a personalidade de uma pessoa. Você entende isso, amém? O Espírito de Deus jamais anula a tua personalidade, anula quem você é. O Espírito de Deus não é um invasor. Você entende isso, amém? Satanás é um invasor. Satanás é um posseiro. Se a casa estiver vazia, querido, ele invade e assume a mente da pessoa, o espírito da pessoa, e usa o corpo da pessoa. Mas o Espírito de Deus, amado, ele age em parceria. Eu estou nítido, eu estou, amado, consciente. Eu sei o que Deus está falando através da minha boca. Eu entendo que Deus está agindo comigo. Mas no capítulo 16, no verso 23, os servos de Saul dizem, olha, você não está mais agindo pelo Espírito de Deus, não. Você está possesso de um demônio. Você nem está sabendo das besteiras que você está fazendo e falando. Mas eu conheço, eles disseram. Eu conheço um moço, um belemita, ele é pastor. E ele toca uma harpa. Em Belém não tem ninguém como ele, e penso que nem no reino. E Saul diz assim, manda trazê-lo. E a Bíblia diz que todas as vezes que Davi tocava a sua harpa, o espírito maligno saía da vida de Saul e ele era liberto. Agora preste atenção numa coisa. Quando o espírito maligno sai da vida de um homem, esse homem tem que tomar uma posição. Ele tem que se posicionar em Deus. Porque se ele não se posicionar em Deus, ele fica vulnerável a ficar pior. Quando uma libertação acontece, querido,
A Bíblia diz, em 1 Pedro, que Deus espere que você não faça, e eu e você não façamos, vamos nos incluir nisso, eu e você não façamos como o cachorro que volta ao próprio vômito. O cachorro volta a comer o seu próprio vômito se você deixar. A Bíblia diz, não façamos como o cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. E não façamos como a porca limpa, lavada, que volta a revolver-se na lama novamente. Uma vez que o instrumento de libertação veio na sua vida, agora é hora de você tomar uma posição. Porque o espírito maligno, ele vai sair e vai dar um tempo. Ele vai para os lugares áridos, porque ele foi expulso. E porque ele foi expulso, então, ele sai da vida da pessoa. É o tempo que esse homem ou que essa mulher tem para se posicionar em Deus. E alguns se perdem nesse contexto, assim como Saul. Não era a primeira vez que o espírito maligno era expelido da vida dele. A Bíblia diz assim, como fazia Davi de dia em dia. Davi expulsava todos os dias o demônio da vida de Saul e o demônio voltava. Era uma libertação complicada. Por que acontece isso? Porque Saul não queria ser um homem liberto. Você entende isso, amém? Saul, não adianta eu orar para você aqui agora à noite, para você ser liberto de amarras, de cadeias, e amanhã você fazer a mesma coisa. Não adianta eu orar para você ser liberto do vício, para você ser liberto do pecado, liberto de sentimentos de morte ou coisas parecidas, e amanhã você está fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Para mim que estou orando para você não vai fazer diferença nenhuma, mas para você, querido, pode-se estar ali, amado, dando-se legalidades para que legiões ocupem a vida da pessoa. Imagina você se cada vez que o demônio vai sair da pessoa, ele volta e traz mais 7. Nós estamos dizendo aqui de um homem que tinha que se fazer um trabalho de libertação todos os dias com ele. Imagina que casta de demônios que já havia na vida do Saul. Imagina quantos demônios estavam operando. A Bíblia diz que Jesus tirou de Maria Madalena 7 príncipes, 7 principados, dominando a vida de Maria Madalena. Numa outra mulher, Jesus tirou uma legião de demônios, 12.000 demônios. Lá no Gadareno, então, o Senhor diz, qual é o teu nome? Ele diz, não dá nem para dizer, Jesus, são legiões. Não se sabe quantas. Lucas capítulo 8, lê depois para você ver. Quando Jesus chega no Gadareno, diz assim, qual é o teu nome, demônio? Ele diz, legiões é o meu nome. Não dá para citar todo mundo aqui, senão vai ficar a eternidade falando. Você entende isso, amém? Coisa séria quando se trata de libertação. Portanto, se você não tiver um posicionamento diante de Deus, não se meta a ser liberto. Só queira ser liberto se você quiser um compromisso com Deus. Se você não quiser um compromisso com Deus, querido, não se meta a besta. Não finge que é crente para enganar crente, porque aos demônios você não engana. Você entende isso, amém? No mundo espiritual, ele é criado por leis, queridos. Leis espirituais. Em Levítico diz que Deus é o legislador do universo. Ele cria leis espirituais e ele não quebra nenhuma delas. Deus não viola nenhuma leis espiritual. E Jesus, então, nos diz em Mateus 12, a lei espiritual é, se o cara é liberto e não invoca o Espírito Santo, a casa fica vazia. Volta e traz 7. Imagina Saul, durante anos da vida dele, todos os dias, sai 7 e traz mais 7, traz 7 e traz mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. Esse homem já estava com legiões de demônios. Esse homem já não respondia por si mesmo. Diz a palavra de Deus que enquanto Davi adorava, ele disse, eu vou encravar Davi na parede, porque o diabo, querido, não suporta adoradores. Agora, escuta o que eu vou te falar, mas não se escandalize.
Crente que odeia os seus ministros são crentes que estão cheios de demônios. Pá! Eu expulsei demônio de uma mulher uma vez que manifestou. Ela tinha 19 anos que ela era crente, falava em línguas, dá licença? Só que não eram línguas do Espírito de Deus. Nós estávamos num culto lá na Barão de Cascalho, em Limeira, 230. A igreja estava cheia com mais ou menos 300 pessoas. E nós estávamos num culto de libertação, e de repente se levanta uma mulher sassaricando no meio da igreja, e dizendo, eis que falo, e não sei o que, e brá, 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 brá. E a gente olhando para ela diz, é demônio, traz aqui. Ela já olhou e disse, eu te odeio. Eu digo, não mais que eu. Para o diabo você pode dizer que odeia ele, tá, irmão? Para o irmão você não pode dizer não, mas para o diabo enche a boca. Os irmãos às vezes até escandalizam, né? O diabo diz, eu te odeio. E eu digo, eu te odeio mais. Eu quero te matar. Eu digo, e eu também. Se o diabo rugir para você, amado, ruge para ele de volta. Se ele ranger os dentes para você, você range os dentes para ele de volta. E você achou agora o que você estava procurando. Você entende isso, amém? Ai pastor, nada. A Bíblia diz que para amarrar o valente, você tem que ser mais valente do que ele. Você entende isso, amém? Lembrando que você tem um irmão mais velho que é Jesus. Você dá o tapa na cabeça do diabo e se esconde atrás de Jesus. Você entende isso, amém? Você dá uma de bravinho e vai lá e diz, vem na cara comigo, pá! Agora vem, pega meu irmão para você ver. Você entende isso, amém? Esse é o segredo, querido. Não mete a cara com o diabo achando que você é bambambam, não, tá? Você range os dentes para ele. Quando ele ranger e vier para cima, você corre para trás de Jesus. Você entende isso, amém? Não dá uma de bom para ele, senão você se arrebenta. Você só provoca para ele quebrar a cara, entendeu? Você está me entendendo? Você provoca o diabo para ele se arrebentar. Que ele vai ficar com raiva de você, ele vai vir atrás de você. Daí Jesus é quem vai atender a porta. Você entende isso, amém? Quando o diabo bater na tua porta e dizer, hoje eu mato ele, Jesus que atende ela. Você entende isso, amém? Porque você é um adorador. Pessoas cheias do Espírito de Deus que discernem. Não é qualquer espírito que vai me desviar da vontade perfeita de Deus. Davi sabia porque ele estava lá. Você entende isso, amém? E o diabo também sabia. Você entende isso, amém? Você sabe porque você está aqui, mas o diabo também sabe. Davi estava lá para expulsar um demônio e tomar o trono. Satanás sabia, ele está aqui para me expulsar e para sentar no trono. Porque Deus havia revelado, esse homem é um homem segundo o meu coração. Homem segundo o coração de Deus, Deus faz libertadores de uma geração. E é isso que Deus está fazendo conosco, nos tornando nesta geração, nesse lugar, libertadores, homens e mulheres que tangem a adoração como ninguém. Homens e mulheres, amado, que usam a adoração como instrumento de libertação. Por onde eu passar adorando, o diabo não pode ficar. Por onde eu passar adorando a Deus, o diabo não pode permanecer no mesmo lugar. Você entende isso, amém? E esse é o recado que nós damos para Satanás nessa noite. Que aonde nós estivermos, o lugar é pequeno demais para nós dois. Você entende isso, amém? Aonde eu estiver, Satanás, o lugar é pequeno demais para nós dois. Você vai ter que sair. Você entende isso, amém? Isso é no teu trabalho, isso é na tua escola, isso é na tua casa, isso é na tua igreja. Na igreja, pastor, mas o diabo pode vir na igreja? Poder ele não pode, mas ele é entrão. Lembra-se de Jó, capítulo 1? Deus faz uma reunião com os filhos de Deus nas regiões celestiais. Quando Deus passa os olhos, passando a revista, quem veio, quem não veio, fazendo a chamada. O que você está fazendo aí? Estava passeando na terra sem ter o que fazer. Entrei. Você entende isso? Amém? Quem estava presidindo a reunião não era o pastor Maurício, era Deus.
Pois não é que o bicho intruso estava lá no meio? Você pensa que quando eu estou pregando aqui, o diabo não está ouvindo tudo que eu estou dizendo? Não só ouvindo, mas anotando, se você quer saber. Sabe por quê? Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eu posso profetizar algo aqui para você e você esqueceu. O diabo anota lá para não esquecer. Você entende isso, amém? Eu posso dizer, Deus falou que vai fazer assim, assim, assim. Aí você na hora fica tão eufórico da glória a Deus. Amanhã você não sabe nem o que foi que Deus falou. Satanás anotou, olha, anota aí. Deus disse que vai fazer. Vamos trabalhar para atrapalhar. Você entende isso, amém? Mas o homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabe que o diabo quer matá-lo. Eu tenho uma notícia para te dar, o diabo quer te matar. Diga para o teu irmão, não sei se você vai gostar de saber. Diga, o diabo quer te matar, irmão. O diabo, amado, quer te matar. Se o diabo pudesse, ele já tinha acabado com a tua vida. Sabe por que não acaba? Porque de vez em quando você lembra de adorar a Deus. Se você adorar então, todos os dias, querido, você vai afastá-lo de uma vez por todas. Você entende isso, amém? Se você adorar a Deus todos os dias, Satanás não vai nem conseguir ficar perto de você. Então, ao invés de você murmurar, adora. Sabe daquele dia que está tudo dando errado? E aí você diz, aí você engole esse... O bispo César, que foi meu pastor durante muito tempo lá no Brasil, ele disse que um dia, era 9 horas da manhã, ele tinha ido dormir umas 3, 4 horas da manhã, 9 horas da manhã, o telefone dele toca, uma notícia ruim, aí ele desliga, aí uma mensagem, outra ruim também, aí ele diz assim, misericórdia, meu Deus, ele abre o computador, tem um monte de e-mail, com um monte de notícia assim, dando tudo errado, ele levantou, escovou os dentes, passou assim, uma água na cara, aí a mãe dele foi na porta do quarto dele e disse assim, olha, tem um irmão aí na porta, disse que o bicho está pegando, meu filho, levanta e vai ver o que é. Aí ele disse assim, o dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Você entende isso, amém? Eu vou continuar adorando, eu vou continuar na essência, que o diabo quer me matar, eu já sei. Então, não será para mim surpresa, se ele começar a querer armar coisas para eu tropeçar, mas eu não vou tropeçar. Eu vou continuar adorando, eu não vou murmurar. Eu não vou voltar atrás, eu vou continuar adorando assim como Davi, porque eu entendo que eu sou um instrumento de libertação para esta geração. Eu vou continuar adorando. A Bíblia diz que aquele espírito maligno no corpo de Saul lançou a lança no Davi para encravá-lo na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Diz aqui não, capeta. Mas sabe o que chama a atenção? Davi não saiu correndo, Davi continuou tocando. Se alguém tem que sair daqui, esse alguém não sou eu. Deixa eu te dizer um negócio. Satanás começa a oprimir a igreja, e a igreja começa a oprimir o pastor, que é para ver se o pastor cai fora. Você entende isso, amém? Aí Satanás começa a dizer, é o pastor, mira nele, é o pastor, mira nele. E aí o diabo começa a ranger os dentes, e a pessoa que não está cheia do Espírito Santo começa a ranger os dentes também, e aí começa a odiar, e aí começa a querer a morte do pastor, esse pastor que não morre logo, esse pastor que não vai embora logo. Davi continua adorando e só se desviando das lanças. Se tem alguém que tem que sair desse palácio, o diabo, é você. Se tem alguém que é intruso nesse trono, diabo, é você. Você vai ser destronizado desse lugar. Porque quando o homem amado dá lugar ao diabo, aí já não é mais nem Deus e nem ele que governa, já é o diabo através dele. No trono amado de Saul, já não era mais Saul que governava, era o diabo através de Saul. Tanto que se você ler o capítulo 22, Saul mata todos os profetas de Deus. Saul manda chamar os sacerdotes de Deus e os mata. Você entende isso, amém? Já não era mais Saul que estava governando, já era um espírito maligno através da vida de Saul.
Porque Satanás, amado, ele só precisa do homem certo, na posição certa. Você entende isso, amém? Homem certo para ele, né? A arma mais forte, presta atenção no que eu vou te dizer. A arma mais forte de Satanás é um homem errado na posição certa. Você entende isso, amém? Diga para o teu irmão, a arma mais eficaz do inferno é um homem errado na posição certa. Você entende isso, amém? Um homem errado na posição certa. Um homem errado dizendo que é crente. Um homem errado profetizando. Que maravilha. Para o inferno, né? Mas para o reino e para o povo de Deus isso é um desastre. Até que se levante alguém cheio do Espírito de Deus e diga: Satanás, você tem que sair. Quantas vezes expulsando demônios, o diabo vira e diz: eu não vou sair. E eu digo para ele: Satanás, você não tem escolha. Porque no nome de Jesus, eu te conjuro, você vai sair. E ele diz: mas é meu, fez pacto. Mas é meu, porque está no erro, está no pecado. Jesus pagou o preço por ele é de Jesus. E a Bíblia diz em Colossenses 2, que Jesus já pagou o preço pela vida dele. Você é um upoceiro ilegal, porque Jesus já cravou, inclusive, a hipoteca na cruz do Calvário. E publicamente debochou dos principados e potestades. Você entende isso? Amém? Por isso, nesta noite, querido, você vai seguir adorando a Deus e dizendo: a minha vida pertence ao Senhor. Eu já estou encerrando, preste atenção. A partir daquele dia, temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, saía e entrava diante do povo. Mas tem uma coisa aqui maravilhosa. Olha como o diabo é, querido. Presta atenção. Esse cara está me incomodando, eu vou dar sucesso para ele. Você entende isso, amém? Esse cara está me incomodando aqui dentro, eu vou expor ele ao sucesso. Eu vou dar uma cavalaria de 1000 guerreiros. Isso vai encher o ego desse cara de tal maneira, porque o Espírito de Deus está com ele, não tem como ele perder. Olha como o diabo é sagaz, querido. O Espírito de Deus é como Davi, está escrito no texto. Eu não posso com ele, mas se tem alguém que pode autodestruir, é ele mesmo. Presta atenção, quando Satanás não consegue destruir a mim e a você, ele tem um truque. Porque quando eu peco contra o meu Deus, e quando eu não dou a glória que lhe é devida, o Espírito de Deus sai de mim. Se o Espírito de Deus sair de mim, eu estou perdido. Porque eu fico casa varrida, adornada, porém vazia. E aí a tática do diabo é esta: não consigo fazê-lo desistir, não consigo fazê-lo pecar, então eu vou tentar fazê-lo se autogloriar. Então Saul dá a Davi uma companhia de 1000 homens valentes. Mas tem um detalhe maravilhoso no verso 14. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. As mulheres cantavam, e isso deixava o Saul mais doido. Quando Davi voltava das batalhas, as mulheres saíam na frente cantando assim: Saul matou aos milhares, mas Davi matou aos 10 milhares. Isso deixava Saul doido.
E Saul ainda dizia assim: para mim estão me dando 1000, para Davi estão dando 10.000. Eu odeio esse cara. Mas existia uma coisa fantástica no Davi, querido. Em todos os seus caminhos, ele andava prudentemente. Verso 15 diz assim: vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Você entende isso, amém? Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Homens de Deus e mulheres de Deus, escute o que eu vou te dizer. Não haja como alguém que não é prudente. Não haja como alguém que não está entendendo o que está acontecendo. Você está no meio de uma guerra. Quando você não age prudentemente, Satanás toma posse. Ah, mas eu sou crente. Saul profetizava. Ah, mas eu sou usado. Saul reinava. Ah, mas eu sou ungido. Samuel despejou um vaso de azeite na cabeça de Saul. Mas o Espírito de Deus, porque ele pecou contra Deus, saiu da vontade perfeita de Deus, o Espírito de Deus se retirou dele. Irmãos, presta atenção e nós já vamos orar. Um homem sem unção, por si só ele já é quase um demônio. Presta atenção no que eu vou te dizer. Um homem sem o Espírito de Deus, por si só, as suas ações já são ações muito parecidas com ações de demônios. Isso identifica-o de tal maneira como um inferno, que o diabo toma posse dele. Mas o homem e a mulher cheio do Espírito de Deus, a identidade desse homem e dessa mulher são identidade divina. Satanás tem medo dele. Satanás fica com receio e com medo dele. Eu quero que nesta noite você entenda isso em nome do Senhor Jesus. E se existe alguma área na sua vida que precisa ser consertada, faça isso rápido, antes que demônios infestem a sua vida. Pastor, eu sou pastor dessa igreja e eu tenho que te alertar. Se você não tomar um posicionamento urgente na sua vida, demônios podem infestar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, o seu trabalho, até o seu ministério. Hã? O que nós acabamos de ler aqui? Saul, cheio de espíritos malignos, profetizava. Parecia que o ministério de Saul estava de vento em polpa, mas era fruto de demônios. Coloque-se de pé que eu quero orar com você. É uma pena que de quinta-feira seja tão rápido, né? Mas eu tenho passado tanto do tempo, né, do horário, que eu não quero fazer isso de novo hoje. Se bem que eu acho que nós já vamos passar. Mas eu vou orar com você agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você firmasse o teu pensamento em Deus. Eu gostaria